Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Bem, neste vídeo vamos falar sobre o São Paulo e a questão da contratação do Gabriel Neves, do Nacional do Uruguai, se ela vai acontecer ou não, e apontar aqui perfis alternativos de camisa 5 que o São Paulo poderia contratar, muito parecidos inclusive em alguns casos com o Gabriel Neves, mas sobretudo tentando pontuar aqui perfis de alguns jogadores que têm algumas características essenciais que estão no Gabriel Neves e que hoje são muito importantes para a equipe do Tricolor. Porque o Gabriel Neves ele pode ser uma contratação interessante por vários aspectos do jogo deste volante uruguaio, mas acho que vale muito mais a sua contratação por causa de algumas questões específicas do jogo deste belíssimo jogador. Bem, o São Paulo está tendo dificuldades para contratá-lo porque o Belo Horizonte não quer negociar por menos aí de 3,1, 3,2 milhões de dólares. Deixando claro, há coisa de 4 ou 5 meses atrás, este jogador seria negociado por 1,4 milhão de dólares. Ocorre que o River mostrou interesse no jogador, acabou se interessando pelo jogador, quase o contratou. Depois disso, Palmeiras e outras equipes do Brasil também sinalizaram interesse pelo Gabriel Neves. Aí, nesse caso, o preço mesmo vai às alturas. O jogador fica muito valorizado. É muito importante que os dirigentes brasileiros parem com essa história de buscar jogador que está sendo disputado ou jogador que está na crista da onda. Sobretudo quando esses dirigentes são de um clube que não tem muito dinheiro para gastar. Bem, de qualquer maneira, o Gabriel Neves, sendo esse jogador tão importante assim para o São Paulo, ele vale tudo isso que estão pedindo para que o São Paulo consiga adquirir os seus direitos? Eu diria para vocês que sim. O Gabriel Neves é o melhor jogador de meio de campo hoje atuando no Uruguai. E vou além. Acho que ele é o melhor volante hoje do futebol uruguaio. O melhor volante uruguaio. Na seleção do Uruguai não tem nenhum volante que joga tanto quanto o Gabriel Neves. Em pouco tempo ele vai jogar na Europa. É um jogador com um típico perfil para se dar muito bem nos gramados europeus, Premier League e outras ligas muito importantes. Então acho que vale investimento, inclusive porque ele pode trazer muito lucro futebolístico de imediato e pode também, em médio ou longo prazo, gerar muito lucro financeiro para a equipe que o contratar. Então, nesse sentido, acho muito interessante sim essa contratação. E o Crespo precisa de um Gabriel Neves, esse novo técnico do São Paulo, em uma nova equipe, em um novo país. Ele precisa mesmo de um jogador como esse? Ou ele tem que lidar com aqueles que ele já possui no elenco tricolor? Eu acho que ele precisa sim de um camisa 5. Algumas pessoas falam para mim, mas Josa, o São Paulo já tem o Luan. Josa, o São Paulo já tem, por exemplo, o Diego Costa. Né? Eu diria para vocês que nenhum deles consegue ser este jogador que o Crespo precisa. Mas o Luan é um grande jogador, vamos entrar nessa questão. Vamos pensar aqui, por que o São Paulo precisa de um camisa 5 de forte marcação? Né? E qual é a importância desse tipo de jogador para o jogo que o Crespo vai tentar gerar na equipe tricolor? Até porque o Crespo foi contratado porque, em tese, ele fazia um tipo de jogo no Defensa e Justiça e que é, em tese, um tipo de jogo que os dirigentes tricolores querem que ele faça também no São Paulo. Ou seja, vamos lá, vamos falar da saída limpa. A tal da saidinha que o Arnaldo Ribeiro não gosta nem um pouco. Curiosamente, o Arnaldo não era muito favorável à chegada do Becachete, mas era mais favorável à chegada do Crespo, sendo que os dois praticam a tal da saída limpa do fundo, a saidinha do Diniz. Né? Mas tudo bem, todo mundo tem direito às suas preferências. Vamos lá. Quando a gente fala em saída do fundo, quando a gente pensava naquela saída do fundo, a gente vai entender um pouquinho a evolução do Luan, inclusive. E como é paradoxal, né, o fato de que, enquanto o Luan evolui, a evolução do Luan tinha muito a ver com a falta de qualidade do jogo do São Paulo, do Fernando Diniz. Então, o Diniz é aquele tipo de técnico que gosta de um jogo ofensivo, tem ideias modernas, mas que precisa também estudar um pouco mais futebol. Ele parou um pouco no tempo. Falta aí um pouco de humildade para entender que a forma como ele pensa as coisas, as ideias que ele tem de um tipo de jogo ofensivo, precisam ser bem mais sustentadas, né, por teoria, por estudo e assim por diante. Porque havia um problema naquela saída do São Paulo. Quando a gente pensa a saída do fundo, a saidinha, ela não se constrói apenas a partir dos movimentos e das ações dos jogadores a partir da primeira linha. Né, ali a partir do entorno da área, né, da sua área. A construção da saída limpa se faz também a partir da geração de espaço em outros setores do campo. Então, espaços precisam ser construídos, ser gerados no meio de campo, no centro do campo e
também até mesmo no campo de ataque. Então, quando esses espaços não são gerados, quando os jogadores não conseguem criar esses espaços um pouco mais à frente, né, a saída do fundo não funciona, a saída limpa do fundo acaba não funcionando. Então, o atacante precisa, por exemplo, saber fazer uma leitura, né, fazer, na verdade, gerar um confronto com o defensor e mostrar, sinalizar nesse confronto com o defensor, ele precisa sinalizar ao portador da bola, lá da saidinha, que ele vai ganhar a disputa, né? Para que aquele portador da bola saiba lançar aquela bola num espaço livre, né, para o jogador, para o atacante lutar contra a marcação e vencer a disputa. Aliás, nesse sentido, o Gabriel Neves seria um jogador fantástico, porque é um jogador que tem um lançamento muito preciso e ele é muito inteligente, ele consegue ter um entendimento muito claro de quem vai vencer a disputa. Se é o atacante da sua equipe ou o defensor lá no campo de ataque. Tudo isso ele vê, né, quando ele está portando a bola ali no campo de defesa. Então o que acontece? Quando esses espaços não são gerados, quando o atacante lá na frente ele não ataca os espaços livres, inclusive, tem isso também, e aqui no Brasil há um problema de atacar os espaços livres, então a saída do fundo não funciona. E isso obriga, portanto, o jogador que porta a bola lá no campo de ataque a fazer o quê? A carregar a bola. Ele precisa ser um condutor da bola. Ele conduz a bola por quê? Porque ele não tem condição de passar, ele não consegue achar a opção muito fácil para fazer o passe. E era por isso que o Luan evoluiu. Foi por isso que o Luan jogava tão bem no São Paulo. E ao mesmo tempo que ele jogava muito bem, ao mesmo tempo que o jogo dele se construiu, ao mesmo tempo em que ele ganhou notoriedade, isto era prova de que a qualidade do jogo do São Paulo como equipe não estava funcionando. E a saidinha limpa do fundo do Diniz era a grande prova disso. Então, curiosamente, a gente imagina que se o Crespo conseguir trabalhar muito bem essa questão da saída limpa do fundo, essa função de condutor de bola, ela não vai ser necessária, até porque ela não é tão boa assim para esse jogo, né? Esse jogo mental, esse jogo de posse de bola, esse jogo de posição. A condução de bola nesse espaço do campo não é a melhor alternativa. O melhor a se fazer nesse caso aí é soltar a bola com qualidade e com precisão e, de certa forma, até com rapidez. Condução de bola nesse setor do campo tem nada a ver, ou pouco a ver, com o tipo de jogo que o Crespo vai implementar no São Paulo e que ele implementava no Defensa e Justiça e que o Diniz tentava e não conseguia implementar no Tricolor do Morumbi. Então precisa mesmo de volante. O Gabriel Neves é esse volante 5, esse 5 tal que gerava essa condição de jogo. Outros também o geram. Mas a gente está falando de jogo ofensivo, jogo moderno, em que a equipe está o tempo inteiro tentando gerar espaço, ganhar espaço, trabalhar no campo do adversário e tudo mais. O que tem a ver o defensor, tal? Por que esse defensor precisa ser tão bom assim? Ele precisa ser bom. A gente está falando de jogo ofensivo que precisa, sobretudo, de sustentação à frente da primeira linha. Porque tem duas coisas que sustentam muito bem o sucesso desse tipo de jogo. Duas questões. Uma delas é a pressão e a recuperação pós-perda lá no setor de ataque. A recuperação não pode ser delegada para a defesa, porque nesse contexto, nesse tipo de modelo de jogo, de certa forma todos participam da construção, inclusive zagueiro, lateral e tudo mais. É injusto pensar que apenas os zagueiros precisam defender. E não é possível delegar para a recuperação pós-perda para os defensores. Se isso acontece, é prova de que o modelo não está funcionando. Sampaoli no Galo não estava gerando, não estava funcionando. Por quê? Porque a equipe não conseguia praticar uma pressão pós-perda, uma recuperação pós-perda e delegava para a defesa. A defesa, o defensor, sobretudo o Heber, estava lá quase no meio de campo participando da construção. Não funcionava. Levava a bola nas costas o tempo inteiro. Críticas excessivas ao Guga vinha muito em função disso. O Guga estava lá na frente construindo, né? E aí era muito em função dos espaços que ele deixava na defesa que a equipe levava muitos gols, né? Então o São Paulo precisa sim de um defensor, precisa de um Enzo Fernandes, que não tem, que é o jogador de defesa, que o Crespo poderia indicar para a defesa, mas que não vai indicar mais. Por quê? Porque a chegada do Becachete à equipe de Florencio e Varela praticamente anula a possibilidade de que essa equipe negocie os seus jogadores. Então o Gabriel Neves seria interessante? Seria, mas vamos a outros. Vou falar para vocês o Jorge Morelli é o primeiro da lista, ele é do Guarani do Paraguai. O problema desse jogador é que ele tem valores muito parecidos com o do Gabriel Neves, com a vantagem de que o perfil dele é muito baixo e isso poderia gerar um valor muito menor para a negociação. Mas é um cara que também tem pulmão de aço, tem um excelente passe, né, muito bom passe, sobretudo passe curto e médio, e marca de forma feroz, assim como faz também o Gabriel Neves.
Bem, Tomás Alarcón, para mim da lista, é aquele que mais parece com o uruguaio. Porque o Uruguai tem uma particularidade, ele é um 5, muito bom, mas ele também é um 8. Ele é também um volante misto. E ele consegue até, em alguns momentos, ser camisa 10. Não é para qualquer um isso, gente. Por quê? Porque quando a gente pensa o camisa 5, a gente está falando de um típico jogador que, em tese, ele não poderia abandonar o círculo central. Ele não poderia sair, o jogo dele não poderia acontecer após o círculo central. É dali para cá, para a defesa, né? Ah, mas e o volante de infiltração? Ali é uma outra história, né, que envolve, inclusive, né, o compromisso de outros jogadores da primeira linha com a defesa, na ocupação dos espaços deixados pelo volante pelo camisa 5, né? Mas é um tipo de... O volante de infiltração, na verdade, ele surge no futebol muito no contexto do medo, né? No contexto de equipes muito defensivas, né? E que tentava surpreender, pensava o tempo inteiro em surpreender os seus adversários. O volante de infiltração também funciona nesse sentido. Mas ele pode até ser útil em alguns momentos. Na minha opinião, ele é inútil na maior parte do tempo. Bem, o Gabriel Neves ele conseguia, portanto, sair do círculo central, às vezes atuar como um camisa 10, como um cara tem um pulmão de aço, ele conseguia voltar e ser um 5, porque o São Paulo do Crespo precisa, sobretudo, de um camisa 5 com forte capacidade de marcação. O Alarcón é um cara que tem essa capacidade de marcação e tem um lançamento preciso, né, longo, curto, médio, um jogador muito bom, muito acima da média, e tem apenas 22 anos de idade. Ele joga no O'Higgins de Rancagua, no Chile. Jogadoraço para também gerar muito lucro, até financeiro, em pouco tempo para a equipe que o contratar. Bem, falando agora de um cara muito mais desconhecido de muita gente, que é o Andrés Colorado. A gente tá falando de 5-5 mesmo, nada de camisa 8, nada de volante misto, é um 5 mesmo, daquele tipo que tem um tratamento ali, um entendimento do jogo defensivo como poucos. É um marcador absurdo. O cara pode jogar de lateral, inclusive, pela direita. O cara pode jogar de zagueiro, primeiro zagueiro, segundo zagueiro, né, que é o tal do zagueiro central e quarto zagueiro, né? Zagueiro central, primeiro zagueiro, quarto zagueiro, segundo zagueiro. Ele pode jogar nessas duas posições. Ele pode jogar de volante, primeiro volante. Né? Um cara que tem um bom passe, não deixa de ter um bom passe, sobretudo o passe curto, que aciona, aquele lateral que vai, que aprofunda, que vai para a linha de meio de campo. Ele consegue acionar aquele 8 ou aquele 10 que recua um pouco até a linha ali do círculo central. Mas esse Andrés Colorado na verdade, seria um belíssimo reforço para o São Paulo. É marcador mesmo, do tipo não passa nada, proteção total à primeira linha. Né? Jogador alto, elegante e com uma capacidade de proteção dos espaços, proteção das laterais, cobertura das laterais, quase a perfeição. Então, um belíssimo jogador que seria muito barato para o São Paulo. Ele é da cancha, da canteira e do Deportivo Cali. Hoje ele tem 22 anos e tem um futuro brilhante, na minha opinião, na seleção da Colômbia. Steven Vega, para ficar na Colômbia, porque a Colômbia e o Equador estão formando muitos bons primeiros volantes hoje em dia. Ou volante misto. Por quê? Porque o jogo, tanto na Colômbia, mas sobretudo no Equador e no Chile, ganhou muita notoriedade, muita ofensividade com a presença de técnicos argentinos. Então o Steven Vega é um volante do Milionários de Bogotá, também tem 22 anos, é muito promissor também, é muito marcador, é aguerrido, tem muita garra, luta o tempo inteiro no jogo, tá numa equipe que ninguém se compromete com marcação, tudo sobra para ele e ele dá muitas vezes conta do recado. Steven Vega é também um jogador muito jovem, tem 22 anos e também seria muito barato hoje para o São Paulo. Eu não entendo porque não se fala do Jordi Alcivar da LDU de Quito. Eu não entendo porque ninguém no Brasil fala desse jogador. É um jogador que tem apenas 21 anos de idade, ele já é da seleção principal do Equador. No Equador, na Colômbia, como eu disse, estão fazendo ótimos volantes, esse Alcivar é um deles. É o jogador da LDU que se compromete como nenhum outro à marcação ali e a proteção na primeira linha. Jordi Alcivar também é um talento na marcação, da cobertura, ele consegue cobrir laterais como poucos, ele consegue se aproximar muito ali na associação com o segundo volante, fazendo um trabalho de construção, de saída de bola, inclusive, um ótimo volante, muito novo, muito promissor, embora ele não tenha um talento do Gabriel Neves, embora ele não tenha um talento do Tomás Alarcón, embora ele não tenha um talento até mesmo do Jorge Morel, do Guarani do Paraguai. Outro nome da lista é um jogador muito barato para esse São Paulo que diz que não tem dinheiro, quer contratar o Gabriel Neves por 3 milhões, mas diz que não tem dinheiro. Um outro jogador da lista é muito barato, é o Christian Rivas do Independiente Estudiantes de Mérida, lá na Venezuela. É da seleção da Venezuela, fez, a meu ver, uma ótima Libertadores pelo Estudiantes de Mérida
na edição de 2020, um jogador que seria muito útil para o São Paulo e seria muito barato. Né? Ele é muito marcador, marca como poucos, não tem essa coisa de saída do fundo, ele precisa, na verdade, de alguém para auxiliar nesse sentido, precisa melhorar nesse sentido. Mas o São Paulo precisa, sobretudo, de um marcador. Essa saída que seja construída por outros jogadores. Quando a gente falava do Enzo Fernandes, ele sabia fazer muito bem a saída limpa do fundo, né? Mas não cabia a ele. A ele cabia, sobretudo, a marcação, assim como caberia, sobretudo, a marcação para esse jogador Christian Rivas no São Paulo do Crespo. O último nome da lista é do Sérgio Quinteiro, é também um equatoriano, joga no Barça de Guayaquil. Seria um pouco mais difícil tirá-lo dessa equipe, embora o perfil dele hoje seja muito baixo. O clube está com muitos problemas financeiros, precisa negociar jogadores, e isso talvez ajudaria o São Paulo a tirá-lo do Equador. É um jogador também muito alto, muito forte, também, a meu ver, embora nunca tenha sido colocado na posição, poderia ser um excelente zagueiro, e pode até mesmo jogar com camisa 8, como um segundo volante, embora ele seja, sobretudo, um baita camisa 5. Sérgio Quinteiro também muito alto, jogo elegante, jogo eficiente, cobertura de laterais, ótimo jogador. Então tá aí as alternativas para o São Paulo buscar um jogador para o lugar do Gabriel Neves, caso não acerte com o uruguaio. E de certa forma, gente, a depender do jogador aqui, o São Paulo poderia até buscar o Neves e um outro desses aqui, que tipo Steven Veiga, que seria muito barato. E o São Paulo poderia, portanto, estar muito bem servido de um jogador para proteger esse jogo ofensivo do Crespo. Quando a gente fala de jogo ofensivo, esse tal jogo precisa de proteção. Eu falei, né? Tem que ter recuperação para hospedar lá no ataque. Eu esqueci de falar da outra situação. Qual é? Precisa de um marcador. Precisa de um baita volante marcador. Um baita volante marcador e a recuperação, pressão e recuperação para hospedar lá no ataque. Sem essas duas questões, esse jogo ofensivo não funciona. Tá certo? Então os nomes são Jorge Morel, 23 anos, Guarani do Paraguai. Tomás Alarcón, 22 anos, O'Higgins de Rancagua. Andrés Colorado, 22 anos, Deportivo Cali. Steven Veiga, 22 anos, Milionários de Bogotá. Jordi Silva, 21 anos, LDU de Quito. Christian Rivas, 24 anos, Estudiantes de Mérida. Sérgio Quinteiro, 21 anos, Barça de Guayaquil. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.